Deixa eu silenciar isso aqui. Pronto, gente, vamos começando. Deixa eu puxar isso aqui para uma outra janela. Boa noite, gente. Sexta-feira, último dia da semana, último dia da disciplina, vai dar tudo certo. De antemão aqui, eu vou primeiro fazer a correção das duas avaliações, e daí depois eu passo para as perguntas de vocês. Acho que funciona melhor, até porque várias perguntas devem já ser respondidas à medida que eu fizer a correção, tá? Foi André, perguntou da avaliação, eu não sei o que eu consigo fazer, tá? Vou encaminhar para a coordenação, porque a gente hoje faz a correção, ou seja, né, aquele instrumento invalida, basicamente, e vou passar e verificar o que eles conseguem fazer. Eu, efetivamente, não consigo fazer muito mais do que isso, do que encaminhar para eles a questão. Até porque eu não sei exatamente por que não conseguiu, provavelmente não sei se usou o mesmo e-mail ou coisa e tal, mas eu fico de mãos dadas. Deixa eu anotar aqui, inclusive, para verificar. André Costa, desse lado. Eu acho que eu não estou escutando vocês, inclusive. Deixa eu liberar aqui. Ok, agora sim. Agora eu vou passar, então, vou começar com a atividade dos brancos. Deixa eu pegar aqui. Estão enxergando? Tá, perfeito. Que eu, quando faço isso, eu não enxergo. A minha tela fica dizendo que eu estou apresentando, mas não aparece. Eu acho bem... Eu não sei o que eles fizeram, que eles não resolveram, assim, de um modo lógico. Todo mundo está enxergando a avaliação de brancos, é isso? Só para eu confirmar, para ver se eu não botei a coisa errada. Perfeito. Olha só, vamos lá. Olha que legal, eu errei uma. Sabe que isso é interessante, tem um comentário que eu acho legal de fazer. Quando a gente não responde com atenção, a gente erra, né? E não deve ter sido diferente, porque isso aqui eu respondo rapidinho para olhar e ver se está indo bem. Que às vezes não dá feedback, às vezes tem resposta que eu esqueço de marcar qual era certa, e aí dá. Então, só por isso que eu faço ela. Mas eu vou tentar responder. Essa aqui eu não consigo não ver a resposta certa, mas eu vou tentar não ver a resposta certa para fazer o raciocínio que eu pensaria fazendo a questão. Para verificação em branco, bom, essa aqui eu não preciso nem ver a resposta. Para verificação em branco, podem ser utilizadas, podem, tá? Não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma obrigação, branca, tinta e rosada. Se não é isso que está ali, fui eu que... Sim, é isso que está ali, tá? Todas elas. Eu comentei na última webconferência, eu acabei não dando ênfase nas rosés na parte tanto branca quanto rosé, mas na generalidade estava lá, né? Branca, tinta e rosé. E os rosés eu deixo para depois. Mas eu acho que é isso aí, tá? Tu pode fazer com todas elas. É diferente do tinto, né? Que você obrigatoriamente tem que ter uma tinta. Tu até pode usar as outras, mas tu não pode. E se eu tivesse deixado aberto assim, não estaria errado também para os tintos que tu pode usar as três, mas obrigatoriamente tu tem que ter uma variedade de tinta para dar cor. Aí vocês podem ir comentando questão a questão, tá? Não tem problema. Igualzinho a gente fez com o Kahoot. Vou passar para o próximo, então. Também não vou enxergar. Não, mas eu vou ter que ver as respostas. É procedimento específico de verificações em branco. Eu estou supondo que aí seja a deburbagem, tá? Vamos ver. Era isso aí mesmo. Prensagem, não. Prensagem direta é uma coisa comum do vinho, feita no vinho branco moderno, que faz também no rosé. E prensagem, abertamente, todo vinho faz, né? A menos que você queira pôr vinho fora no bagaço. Então, prensagem não é um procedimento específico de vinho branco. Esgotamento, tampouco, né? Deixar lá a uva escorrendo e retirar o líquido que sobra, que é aquilo que a gente chama de mosto flor ou gota, ou vinho flor ou gota, né? Se já for fermentado. Não é específico de branco. Deburbagem tá? Deburbagem é uma clarificação? É.
que é a próxima alternativa aqui. Mas, veja só, esse nome se dá à clarificação do mosto, específico nas vinificações de branco e rosé. Inclusive, é o que faz um dos grandes motivos do que o vinho branco de hoje seja daquele jeito que a gente vê, clarinho, com aroma limpo, bastante fresco, assim, bastante fino. Mas a prensagem direta, né? Essa foi a tríade que fez o vinho branco ser como é hoje. Filtração, todos podem ter e não ter. Não é pode usar uva rosé para fazer vinho tinto, não tem problema nenhum. Desde que ela tenha uma uva tinta. Ela, é aquilo que eu disse, coisas que não tem, a gente não tira coisa de onde não tem. Então, não tem problema nenhum fazer lá uma cofermentação ou um blend que seja de um vinho de uva rosé com um vinho tinto, mas não há nada que impeça. Quase não se faz isso, mas nada impede. Vou passar para a próxima, vou tentar ir devagarinho aqui para eu próprio não enxergar as respostas. O produtor elabora determinado vinho de corte entre 75% Chardonnay e 25% Niágara. Esse vinho é classificado, portanto, como? Antes de eu ver as respostas, olha só, 75 Chardonnay, 25 Niágara. Esse vinho é branco, tá? Até não botei Niágara branca, intencionalmente, não fazia diferença para a resposta que eu... Mas provavelmente esse vinho é branco. E não tem problema nenhum que ele tenha, tá? Variedade fina e variedade comum. E aí é a resposta que eu quero. Que tipo de vinho é esse? Há um tempo atrás ele seria o vinho especial. Era o vinho que tinha no mínimo 50% de vinho vinífero. Mas esse vinho acabou, tá? E inclusive essa questão tá aí para a gente saber disso, tá? Hoje não existe mais vinho especial. Se alguém perguntar para vocês no restaurante do JP Especial, o JP Especial hoje é uma marca, porque ele, como classificação, hoje é apenas um vinho de mesa, que aqui não é vinho fino, embora tenha a predominância de Chardonnay. O vinho especial não existe mais. Vinho de mesa especial, né, não existe. Na verdade, ele chamava vinho especial, não chamava de qualquer forma, não existe. Vinho de mesa de viníferas não existe mais e não era. Hoje é todo vinho fino. Antigamente tinha ali algum grupo de variedades, que não vem no teu caso, mas que não eram as nobres, era o vinho de mesa de viníferas, que às vezes acontecia bobagem, tá? Napa, por exemplo, é tinta, é verdade, mas aparecia como um vinho fino, na época que não podia chamar de vinho fino. Isso chama-se, como é que é? Divisão de inspeção vegetal do Ministério da Agricultura, eles fazem confusão. Vinho de mesa. Deixa eu ver aqui o que vocês disseram. Nada? Então tá, então vou passar adiante. Sim, tá certinho. Essa é o que eu fiz que eu errei, não sei, mas eu vou ler uma a uma aqui para eu conseguir, para eu poder responder para vocês. Analise as afirmações que seguem, assinalando a alternativa que apresenta somente as afirmações corretas. Quanto à vinificação em branco, a fermentação malolática, é feita, deixa eu pegar um papelzinho para pôr minhas questões. É feita pelos micro-organismos Saccharomyces baianus e ou cerevisiae? Não. Essa questão eu acho que era de um concurso do IFSC que não fui eu que fiz, mas eu achei que ela era boa. E falando em questões de concurso, o nível elas variam, tá? Não se preocupem que mas era uma questão de concurso. Isso varia. Quando a gente elabora, a gente tem que ter tantas difíceis, tantas fáceis. E essa era uma extremamente coerente para o que a gente queria aqui, né? Que era falar sobre a malolática, que não é feita por Saccharomyces, né? Que é fungo, é feita por bactéria, ou seja, essa está errado. 2, é feita pelos micro-organismos Enococcus N ou Leuconostoc enus, sim, isso aí sim. Se essa questão eu não seria tão categórico assim, né? Porque tem vários gêneros que acabam podendo fazer, várias espécies, e os nomes mudam, inclusive às vezes entre Enococcus enus é só a classificação, o ano em que foi feito, mas não está errado. E tratar eles por micro-organismo também não está errado, tá? Há micro-organismos, bactérias e fungos.
3, ocorre concomitantemente a fermentação alcoólica. Pode, vou dar um ponto aqui, pode, tá? Não é o nosso normal, mas, veja só, desde que a temperatura do moço esteja abaixo dos 12, jamais. A gente precisa lembrar disso, porque até para a gente ter ideia de que algumas regiões mais frias, quando a gente estiver trabalhando com vinho de São Joaquim, por exemplo, possivelmente a gente tem aqui, vai ler numa ficha técnica deles alguma coisa a respeito da fermentação malolática com bactérias ou com alguma forma de fazê-la funcionar, porque no frio que tem lá não consegue levantar a malolática, tá? Abaixo de 12, praticamente nenhum microorganismo, não é verdade? Para os que a gente está falando desse momento, aí, que nos interessam, ficam quietinhos. Não morrem, mas não ficam parados, ou com metabolismo baixíssimo. Ou seja, essa também não está certa. 4. Ocorre após o final da fermentação alcoólica, desde que a temperatura do meio esteja abaixo dos 12 graus. Continua a mesma coisa, né? Ela pode acontecer concomitante, não é muito o nosso jeito de fazer aqui pelo Brasil. Ela pode acontecer depois, mas ela nunca vai ser gelada desse jeito. E para ocorrer depende das condições ideais de temperatura e de teores de dióxido de enxofre no meio, isso é verdade. Embora não diga quais são as condições, isso é verdade. Então, era 2 e a 5, era essa a primeira questão, era 2 e a 5. Por que eu botei 2 e 4? Porque no mínimo eu achei que 1 era 2, né? Bem boca aberta. É isso aí mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, se vocês têm. Não, é que se eu descer eu não me enxergo. Eu recomendo que vocês consigam dar uma olhadinha, daí, se eu ver as questões, eu estou tentando fazer elas, ainda mais que eu estou lendo, né, eu estou tentando fazer elas seguindo a lógica de quem estava fazendo, até para ver, assim, que ela não tinha falhas lógicas e de redação. E nem enológicas, tá? Alguém tinha falado que ela tinha problemas, eu dei uma olhadinha até em quem foi, vi as respostas e disse, não, essas respostas, atrás dos livrinhos lá, estão certas, não tinha nenhuma divergência em termos de enologia, efetivamente. Aqui, muito se fala sobre a interdição de elaboração de vinhos a partir de uvas de origem americana. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, isso sim eu podia ter feito já. E, mais uma vez. Aí, isso eu já podia ter feito, não quis fazer porque eu estava com medo que desse, inclusive deixa eu conferir, todo mundo está enxergando agora, maior. Os cachorros estão... Tá, eu não queria mexer nisso porque eu tinha medo que sei lá eu, às vezes tu mexe, ela fica piscando e fazendo umas coisas estranhas, tá? Agora vocês estão vendo exatamente o que eu estou enxergando, e aí eu vou mais, mas ficou melhor para mim, inclusive. Muito se fala sobre a interdição de elaboração de vinhos a partir de uvas de origem americana, tendo como maior exemplo a União Europeia, que não permite que sejam elaborados tais fermentados. Parêntese, por que a União Europeia não permite? Frescura. Não vem me dizer que é por metanol, porque não faz o menor sentido, né? O vinho comum tem mais metanol, parecidíssimo com o que é o suco de uva, né? De uva americana, claro. Mas os teores para te fazer mal, tu entraria em coma alcoólico antes de. Aí tu ficaria cego em coma alcoólico, seria mais ou menos isso. Então, não tem muito sentido. E eles têm destilados bem alto lá. Destilado de fermentação, de destilação única de pera, maçã, como chama lá, mirabela, e por aí. Mas, né, ela entende que não é vinho. Tá? Embora o AIV não discipline nada em contrário. Isso é importante dizer, senão a gente não poderia fazer também, já que somos signatários do AIV. No Brasil, além do largo consumo, da preferência popular e do baixo custo, ditos vinhos possuem enquadramento legal, respondendo por mais de 80% da produção nacional, e esse número continua por aí. Em relação a essa questão, assinale a alternativa correta segundo a legislação atual. Aí eu tenho que ver aqui, ao menos tentar ver uma por uma, e porque não estaria certa. Vinho de variedade vinífera são chamados vinhos de mesa de viníferas, não mais. Essa questão, na época, estava certa. Não, quer dizer, está parcialmente certa, mas não mais, tá? Essa categoria não existe mais. Éramos vinhos da categoria das uvas superiores, chamavam-se vinho de mesa de viníferas. Eu não cheguei a ver um, tá? Teve uma lei aí que ela atualizou e ela teve várias categorias que praticamente não apareceram.
Droga, já vi a resposta, mas vamos ver anterior. Vinho de mesa são os que se elaboram com variedades americanas e híbridas. Também, não só. Tá? E esse é um erro grande de dizer que vinho de mesa ele se diferencia do fino de mesa, que pode ser chamado só de fino, de uvas finas, que é o que está escrito aqui embaixo, eu acho, né? Isso, vinhos de variedades viníferas são chamados de finos ou finos de mesa. Mas eles, vejam só, os finos não deixam de ser de mesa. Não é a variedade que é feita que caracteriza ser de mesa ou não. E não é o fato do vinho fino poder prescindir da expressão de mesa que não o faz um vinho de mesa. Vinho especial é o que contém no mínimo 50% de viníferas, era verdade, né? Não é mais. Agora, não, aliás, era mentira, vê só, 50% não está correto, era verdade, não existe mais, vinho especial acabou. Hoje qualquer vinho com uva americana é vinho de americana, vinho de mesa, tão simplesmente. E o vinho de variedade híbrida é chamado de vinho de mesa de híbridas, nunca existiu, sempre foi vinho de uva americana. Aliás, é uma polêmica aí, né? Por exemplo, na Argentina e no Chile, que tem a uva país, que é uma uva híbrida, a própria Torrontés, que é híbrida, e agora que devem vir as PIV, né? Porque as PIV são híbridas. Muito, muito, muito com cara de viníferas, mas são híbridas, por isso são resistentes. E aí o futuro dirá o que, que vai acontecer, como é que vão enquadrar. A rigor, uma país não poderia entrar como uva, como vinho fino, mas entra. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Mas é uma das questões que mais acontecem, tá? Na prática ali, as pessoas erram, a grande parte dos sommeliers falam errado, pode procurar ali em coisa, como chama, em blog, coisa assim, vinho de mesa é o que é feito de comum, não é? Também é, não é exclusivamente. Como existe um de fino de mesa, que pode ser chamado só fino e um só de mesa, ih, gente, desculpe, acaba dando a entender, mas um vinho fino continua sendo um vinho de mesa. E marquei a resposta com verdades americanas e híbridas, eu mudo elas um pouquinho de vez em quando, tá? Vou dar uma olhadinha. Assim, quando a gente chegar lá, eu vejo. Peraí, uma questão. Deixa eu ler aqui. Que é a atividade dos vinhos sobre vinhos brancos e uma questão cujo todo enunciado me fazia crer que se referia à elaboração dos vinhos com uvas americanas. Marquei. É essa que eu li agora, né? São os que se elaboram com variedades americanas e híbridas. Não, não são, exatamente, tá? Foi isso que eu comentei agora. Eles também, mas eu não posso dizer que vinho de mesa, vinho feito com uva americana. O vinho fino é um vinho de mesa feito com uva vinífera. Ele não deixa de ser vinífero. Isso, sim, viníferas são as variedades europeias. É isso aí. Vou para a próxima, vamos lá. Os ácidos são compostos mais abundantes no mosto depois dos açúcares, e junto deles servem de padrão de maturação para o enólogo. E junto deles, eu vejo que a questão não fui eu que fiz quando ela tem problema no português. Durante o envelhecimento do vinho, os ácidos são importantes aliados na conservação em vidro de prateleira, tendo fundamental relevância para seu tempo de guarda, é verdade. Eu podia ter tirado tudo isso, tá? Podia deixar direto isso aí, mas eu acho que é importante, eu acho que é legal fazer um preâmbulo e pensar no que a gente vai responder. Quanto aos ácidos do vinho, avalie as afirmações adiante, marque com V as verdadeiras e F as falsas, e assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Pronto, aqui eu consigo responder sem ver. O ácido tartárico é um ácido específico da uva e do vinho. O ácido típico da uva e do vinho, tá? Nas plantas como é que chama isso? De clima tropical é a única que tem. E tem alguma coisa em tamarindo, coisa assim. Tanto eu comentei isso em alguma aula, que o ácido tartárico digamos, considerado a prova de que algo antigo tinha vinho. Se tiver ácido tartárico, se supõe que era vinho. Ou uva, né? Enfim.
e de fato é encontrado em pequena quantidade em outras espécies vegetais. Verdade. O ácido málico é o mais delicado nos vinhos brancos, nunca. O ácido málico em qualquer vinho é muito pesado. Ele é um ácido forte, lembra? Um ácido ali com dois. Vamos ver se eu consigo escrever isso aqui agora. Consegui. Era um ácido com duas funções ácidas, não sei se vocês estão enxergando, que a gente vai perder uma delas. Uma delas cai fora e a gente cria o ácido lático. Então, lembra que uma das grandes vantagens da fermentação malolática para o vinho tinto é baixar a acidez. E uma das grandes desvantagens para um vinho branco é baixar a acidez. Tá, mas então o ácido málico continua, é um ácido agressivo, mas pode ser importante para a constituição do vinho branco, não do vinho tinto. E não deixa de ser um ácido, ele não é um ácido delicado, de jeito nenhum. Ele continua sendo um ácido forte. Bastante descrito como um ácido agressivo. Desculpe. O ácido málico é pouco estável, sendo facilmente consumido por bactérias. Claro, tanto que a fermentação malolática acontece. E tudo que a gente precisava saber nessa questão é que a fermentação malolática é uma fermentação feita por bactérias que degrada o ácido málico em ácido lático, que é um ácido mais forte, faz um ácido mais fraco, é um ácido mais estável, menos estável, transforma por um mais estável e cria, enfim, aromas. Isso aí não precisava para responder a questão. Mas o que eu quero dizer é que, sabendo que é malolática, essa questão estava respondida, tá? Não, não, gente, o de origem europeia, tipo quando a gente, né, eu tenho origem europeia, não sou europeu, meu sobrenome é europeu, não tenho, enfim, e é um pouquinho melhor, até porque as variedades, elas são ainda exatamente as mesmas, né, eu não sou porque eu fui cruzado aí, resultado de vários cruzamentos, né, já com outros cruzantes de sangue não europeus, as mesmas, né, se eu pudesse, se eu tivesse tirado de um pedacinho de dedo lá dos meus antepassados e cultivado e crescido, eu seria igual a ele, para começo de assunto, e eu seria exatamente ainda europeu, vou dizer assim. Claro que isso não acontece, né? Não, a 7678 já caiu. A 7678, não é que ela caiu, ela foi regulamentada. Vou olhar, tá? Mas ela foi regulamentada por uma outra. E vou procurar aqui isso aqui, tá? Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, eu tenho uma quase certeza disso, mas vou procurar. Ela estava na 7678, só que a 7678 teve coisas revogadas. E acho que essa é uma delas. Consigo procurar e ver depois, mas eu acho que não. Que a última das regulamentações que saiu, inclusive, acabou com a própria história de vinho de mesa de vinífera, que tinha dois grupos estúpidos de uvas viníferas de 1960 e lá vai pedrada. Então, isso é uma tarefa que vocês precisam ter, seu resuminho, ler, de fato, tá? São informações que vocês precisam para a vida. Efetivamente é isso. E aí tá a história, né? Que não é porque fez uma prova e passou que já resolveu a vida, né? E essa é talvez a importância de entender e ser autônomo em estudo. Vou passar para. Acho que eu cheguei no fim aqui, não. Sim, as tartárico pode ter em tamarindo, é verdade. As quantidades menores. Uh, Isso, tem, eu quase certeza, Paula, que tem uma lei mais. Eu tenho. Quando eu diria, até alguém ter perguntado, eu diria que eu tenho certeza. Agora eu digo que eu tenho quase certeza, mas já vou verificar. A Ariane pergunta aqui se a malolática reduz a acidez e aumenta o pH. Sim, pH ideal 13 alguma coisinha, 13,4, tá?
que aí a cor não fica, no caso dos tintos, a cor não se perde quando tu aumenta o pH, não sei se vocês já fizeram isso, certamente. Pegaram a taça de vinho que tinto que terminaram, foram lavar, botaram um pouquinho de água e fica meio azulado, né? Efeito de pH. Deixa a cor mais azulada, mas some um pouquinho da cor. E deixa menos estável, tá? Por isso que o pH não pode ser tão alto. Embora a gente até prefira no tinto uma acidez mais baixa para ficar mais redondinho. Quais os efeitos do pH baixo e alto? Eu acho que foi isso. Além de acidez, né? Conservação. pH baixo, desculpa, pH alto tem pior conservação, né? Tem acidez mais baixa. E a própria questão sensorial, tá? E alguém botou essa iene de 2018, eu acho que é essa iene de 2018 mesmo, tá, Vazinete? Quase certeza. Até vou anotar aqui para conferir. Mas estava, e outra coisa, eu acho que lá nos slides, inclusive, tem uma sequência lógica e temporal dessas regulamentações para a gente poder chegar hoje e ter as categorias que tem, tá? É bom ter um pouco de cuidado com isso, porque pode acabar fazendo confusão. Sim, mas a 974 também foi essa, inclusive, eu não estava nem me referindo a 7678. Vou conferir também, tá? Mas eu acho que aquela instrução normativa põe por terra isso. Vou verificar, mas quase de certeza põe por terra. Sim, só que aí tem decretos e outros regulamentos infras que alteram. E eu tenho quase certeza que é o caso dessa. Sim, vai ficar gravado. Tá com tela branca? Continua? Sim, fica gravada com as perguntas. Todo mundo não deixou de enxergar, gente? Voltou, tá bom. Perfeito, obrigado. A recuperação, segundo as regras da coordenação, é só daí no fim do módulo, que eu não sei quando é e não sou eu que faço, tá? É eles mesmos que fazem. Uh, ou seja, era verdadeiro, falso e verdadeiro, era isso aí mesmo. Passar de... Ui, não quero ver. Deixa eu passar adiante aqui. Essa questão, gente, antes de eu responder, ela é bem importante, primeiro, a gente precisa lembrar que vinho branco é fermentado em temperaturas mais baixas, e isso faz com que ele tenha a cara que ele tenha, que vinhos tintos são em temperatura mais altas, e elas basicamente se repetem nas diferentes avaliações. Só que também precisa lembrar que maceração a frio é uma coisa e fermentação é outra. Então, pelo visto, alguns confundiram as coisas. Olha só, maceração pré-fermentativa de vinhos brancos normalmente acontece em temperaturas, não sei quais são as alternativas, mas são baixas, mais baixas que a da fermentação, né? Se não fermentaria, e ela é pré-fermentativa, provavelmente aí abaixo de 8. 12 graus já tem alguma possibilidade de ter uma fermentação espontânea, precisa ter um mosto em baixa temperatura. E por períodos de horas, a de branco principalmente, a de rosé algumas vezes chega ali meio turno, um dia inteiro, mas é período de horas. Ou seja, não são dias e não são temperaturas altas. Vamos ver quais alternativas. 15 a 18, 15 a 18 é a temperatura de fermentação, 5 dias não é tempo de maceração, tá? Só se isso aqui fosse vinho laranja, que aí não tem maceração para fermentativa, né? É maceração durante a fermentação. Abaixo de 8 por 6 horas, vamos ver as outras aqui, a que está considerada correta, vamos ver as outras. De 8 a 18 por 4 horas. Não, 8 a 18 não, né? Saiu de uma coisa que fermenta para uma coisa que não fermenta, de uma coisa que não fermenta, é claro que não. Abaixo de 8 por 7 dias, abaixo de 8, ok, 7 dias de pré-fermentativa em branco não existe. Em tinto, talvez, em branco não. 15 a 18 é fermentação, tá? Com 5 horas são um tempo coerente. Então, essa aqui, tá? Abaixo de 8
6 horas. Podia ter posto uma faixa ali, podia, mas eu botei uma alternativa, né, para as pessoas. Não, não dá, porque senão a gente vai. É o que eu posso. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu conseguiria liberar para até, se eu conseguir, até eu começar a corrigir, porque depois foi. Deixa eu só verificar se eu consigo fazer. Parece que sim. Não, gente, mas olha só, não dá porque, eu vou dizer o porquê, né? Uma questão até mesmo, cadê? Perdi. Até mesmo filosófico, porque daí quem não fez e não vai estar agora vai reclamar, então não adianta, sabe, gente? Eu não vou conseguir resolver porque eu resolvo para um e os outros vão reclamar que eu não resolvi porque se torna, realmente não tem como, gente. Vamos lá. Tá, se eu posso repetir da temperatura, olha só, vamos de novo. Maceração pré-fermentativa, gente, pré-fermentação alcoólica. Lembram da ordem dos slides? É importante a gente perceber isso. Quais eram as operações pré-fermentativas? Não tem problema, daqui a pouco eu partilho de novo. Quais eram as operações pré-fermentativas? Enfim, colheita, recepção, prensagem direta, se for fazer prensagem direta, senão maceração pré-fermentativa, ou seja, ela é pré-fermentativa, pré-fermentação alcoólica. Até porque se a gente fermenta, gente, é isso que eu digo, por isso que a gente tem que pensar um pouco assim. Vê só, se a gente faz a fermentação alcoólica num vinho branco sem casca, ela não pode ser depois ela não pode ser antes da malolática, ela tem que ser antes da alcoólica. Essa opção ela está invalidada, ela está invalidada, obviamente, porque, né, eu não faço fermentação alcoólica com bagaço, tá, gente? Então é importante dar uma estudada, é importante rever, tá? Não tem, essa opção não existe como acontecer, efetivamente, tá? Ela é pré-fermentativa, pré-fermentação alcoólica. Até porque a maior parte dos grupos é lática, isso se torna menos coerente ainda. Mas deixa eu retomar aqui a questão da temperatura. Brancos, temperatura mais baixa, produção de aromas. Por isso que tinha aquela aula que a gente falava lá, que se tu mexer no metabolismo, se tu mexer nas condições, tu faz produtos diferenciados. E esse é um dos grandes motivos do porquê o branco moderno é como é. Então, para fermentar, uma temperatura mais baixa, uns 18, 20 graus no máximo, tá? Mas a temperatura de fermentação não tem nada a ver com a temperatura de maceração pré-fermentativa, porque pré diz, né, é antes da fermentação, tem que acontecer antes e permanecer fora de fermentação. E se eu deixar a temperatura mais alta, ela vai fermentar. Então, a pré-fermentativa acontece ali, provavelmente abaixo de uns 10 graus, abaixo de 12, por aí vai. A questão é, ela não vai ser a 14, 16, porque tu precisa garantir que a fermentação não vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. E a fermentação, enfim, de branco precisa ser com a temperatura mais baixa para fazer esse vinho mais aromático, como a gente é acostumado. Eu acho que por aí eu consigo te explico a questão da do processamento do vinho branco, efetivamente. Vocês continuam enxergando tela branca ou já voltou? Perfeito. Ele vai ficar oscilando, tá? Nem adianta quando acontecer. É bom vocês me avisarem, até para eu saber, mas eu não vou nem mexer, porque pelo visto é qualquer coisa que ele faz aí, da qual eu não tenho controle. Deixa eu tirar essa faixa aqui. Eu acho que sim, já tinha respondido. Já, pronto. Deixa eu seguir para a próxima aqui.
Narrativa que contém, vamos ver. É um método de elaboração de vinho rosado. Sangria, sim, começo a fazer um vinho tinto sem fermentar, né? Só esmago as uvas, desengaço, esmago e deixo lá um tempinho, saco o mosto por baixo. É um método, ou seja, é uma das alternativas. Prensagem direta, sim, pode ser. Não tem, inclusive, costumam ser os rosés mais afamados, né? Os grandes rosés da França quase sempre são feitos pelo que eles chamam de... É comigo ou foi um acidente de percurso? Deixa eu voltar aqui. Antonieta tá com o áudio Não, acho liberado. que foi um... Tá. Antonieta, por favor, fecha o microfone que a gente daqui a pouco vai escutar. Obrigado. Até por ti mesmo. Pode ser que daqui a pouco a gente escute coisas que deveria. Vamos lá. Então, sangria pode. Prensagem direta, sim. Corte de vinhos brancos e tintos, pode. É importante dizer uma coisa aqui, tá? Em algumas denominações isso não é possível, o que não significa que não é uma prática que é possível. Algumas denominações podem ter lá no seu caderno de dados dizendo a elaboração de vinhos rosés só se dá por tal método, ou não pode ser feita por mistura de branco e tinto. Mas isso existe, tanto que o Prosecco Rosé está aí para mostrar, né? Que tem Prosecco malva branca com adição de vinho tinto para deixá-lo rosé. E aí, inclusive, eu limpo isso aqui nessa outra questão aqui, cadê? Que eu botei ali alguns cortes, talvez inusitados, para a gente pensar sobre isso, tá? Que impedir impedimento não existe. E vai que surja aí mais algum outro produto mais adiante, vocês tenham que dar essa resposta aí para algum cliente, está aí. Deixa eu localizar onde é que eu tô. Aqui. 4, maceração carbônica. A gente comentou ali, inclusive na revisão, que maceração carbônica a gente não considera para o vinho rosé, mas os livros dizem que sim, tá? Na nossa prática, na nossa vida normal, a gente vai entender que não. E termovinificação. Por que ela aparece? É possível, pode fazer até branco de maceração carbônica, o que não tem o menor sentido, porque, inclusive para o rosé, porque acaba deixando um vinho muito estruturado. Mas não faz um tinto pouco estruturado? Faz, né? Mas um tinto é um tinto e um rosé é um rosé. Para um rosé acaba sendo muito colorido, muito mais intenso do que deveria e colorido, né, bastante, e com aromas esquisitinhos da maceração carbônica, que são muito legais no vinho tinto de maceração carbônica. No vinho rosé de maceração carbônica são meio estranhos. Então, ficou essa aqui, 1, 2, 3 e 5. Sendo pode, um rosé com base de Sauvignon Blanc e passam na casca de Syrah, pode. Pode. Tá saindo Prosecco Rosé aí. A Garibaldi já tem e várias outras vão ter. Muito provavelmente. E vale lembrar, né? Não é um rosé à brasileira, não. A denominação de Prosecco está autorizando isso, tá? Deu polêmica, porque não existe Prosecco. Tá permitido. Não lembro qual é o percentual máximo lá, mas é permitido e é possível. Por isso que às vezes parece, mas para que ficar vendo tanta coisa, assim, tanta lei, para a gente conseguir responder coisas que acontecem na prática. Na verdade, é só por isso. Se a gente fosse ver lei mesmo, a gente teria que ter visto coisa leve, inclusive. Não tem nada que impeça. Vamos lá. A maceração de vinhos rosados normalmente é... Olha, essa questão, antes de eu ter que continuar a ler, basicamente igualzinha à maceração pré-fermentativa frio do branco, tá? Normalmente o tempo pode ser que aumente, ou seja, vai acontecer em temperaturas baixas, ali para baixo de 12, muito provavelmente, e em períodos um pouquinho maiores, mas que normalmente não passam de um turno, um dia talvez, ou seja, não costuma sair da escala de horas, não chega de dias normalmente. E aí vamos ver qual que estava certa. Abaixo de 8 por 6 a 12 horas,
é coerente, a maior parte dos rosés vai ter ali 6, 8 horas, talvez, de contato, mas de 15 a 18 não é, e muito menos por 7 dias, de 8 também não, e abaixo de 8 daria não por 4 a 6 dias. Vamos lá. Nossa, tá esfriando. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá esfriando aqui, gente. Que coisa, tava um calorão. Para vinificação em rosé, sem uso de alta temperatura e maceração fermentativa. Tá? Essa questão, vamos lá, para começo de assunto, já estou querendo falar aqui nas vinificações normais, vamos dizer assim, tá? Não é termovinificação, não é rosé, tipo aqueles ramato lá com maceração, estou dizendo assim, esse rosé que a gente toma por aí. Esse rosé da Provence, vamos dizer isso. Obrigatoriamente tem de ser utilizadas variedades tintas. De rosé não se faz vinho rosé sem maceração ou sem alta temperatura. De uva rosada. Branca posso misturar, mas não é obrigatoriamente. Veja o que está escrito ali. Obrigatoriamente tem que ter uma variedade para dar cor. Não, gente, não é um rosé bem safado. O Prosecco está fazendo isso. Não tem problema isso aí. Champanhe faz isso. Não é o caso. Inclusive, pouquíssimos rosés da vida real, assim, de hoje, são de baixa qualidade. Diferente do que era um tempo atrás, né? Que as pessoas tinham aquele rosé horroroso, doce e tudo mais. Não, champanhe faz isso desde sempre. Não tem, e Prosecco efetivamente está fazendo. Não o Prosecco só do Brasil, a denominação Prosecco está fazendo, que vocês vão ver em espumantes, está a denominação Prosecco, que virou uma denominação, que é uma maluquice, mas está fazendo seus tipos de uva Prosecco, ou Glera, com uva, com adição, permitiu a adição de uva tinta para deixar rosé. Deixa eu ver se mais alguma. Sim, deu um frenesi. Eu acho que eu salvei essa matéria até. Deu gente se dando tiro lá, assim, não pode deixar fazer um Prosecco rosé, deixaram. E provavelmente a questão é comercial, né? As coisas coloridinhas vendem. Alguém tá com o microfone aberto, que tem um barulhinho esquisito ou barulhinho aqui? Não tá atrapalhando, só achei engraçado que eu escutei um chiado, um negócio. Vamos seguir. Acho que essa é a última. Para a vinificação em rosário... Opa, era essa que eu estava falando, tá? Tintas apenas, tá? Se eu não tivesse obrigatoriamente, poderia ser qualquer uma delas, tá? Não tem problema, né? Porque aí tu poderia usar rosé em alta temperatura, tu podia fazer aí um corte de vinho branco e vinho tinto, de rosé com branco e por aí vai. É bem comum o rosé ter uva branca junto, tá? O rosé francês, o rosé champanhe, por exemplo, né, um champanhe rosé, ele costuma ter um bom toque de... Um bom não, mas enfim, costuma ter chardonnay no corte, não tem problema nenhum. É isto? Então, deixa eu só fechar, deixa eu parar de compartilhar esta aqui, e eu passo, cadê, como é que faz isso aqui? E eu passo para outra. Se as uvas híbridas são sem sementes? Não necessariamente, tá? Foi bom perguntar. As uvas sem sementes que a gente tem aí de mesa, elas são híbridas de fato. Fazem sempre aí cruzamentos super complexos para poder chegar ali em cruzantes que sejam bons e que produzam pouca semente. Aí tu tem que
catar um monte de características boas em um monte de cruzamentos, fazer eles sucessivamente, é um trabalho assim de uma vida. Mas as outras não são, tá? A própria, vamos ver ali, muitas variedades de mesa aí são híbridas e tem semente, tá? Sim, mas elas não... Na verdade, elas têm uma micro sementezinha, né, abortada, que a gente acaba não enxergando e não percebendo ao mastigar. Traço de semente, que se chama. Mas as híbridas, no geral, têm semente, inclusive. E se plantar a semente igual as outras, vai nascer qualquer uma, né? Não vai nascer ela mesma. Afinal, essa semente foi resultado de cruzamento aí de outras plantas. Deixa eu compartilhar aqui. Começaram a enxergar já? Não, acho que está indo ainda. Que frio que tá ficando. Todo mundo já está enxergando? Perfeito, então vou começar aqui. Não, eu fiz bobagem aqui, desculpa. Pronto. Ó, em relação aos sistemas de separação de sólidos e líquidos em vinho tinto, ou seja, basicamente prensagem, né? Leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. E escolha e assinale a opção que contém a sequência correta de cima para baixo. De cima para baixo não deu, tá? Eu tento, eu faço, de cima para baixo e ele junta tudo. Então é só seguir essa sequência aí. Porque de qualquer forma, uma está mais em cima do que a outra. Prensas pneumáticas permitem alto rendimento em mosto e vinho. Não. Essa é falsa. Ela é muito boa qualitativamente, por isso ela é muito utilizada em vinho branco para prensagem direta, mas ela não é uma prensa de extremo rendimento. Ela é bem delicada, pensa em um balão enchendo e apertando uvas. E isso, claro, não te traz o maior dos rendimentos. Prensa indicada sobretudo para prensagem de uvas tintas, não. Elas eram sobretudo para prensagem de uvas brancas. Tá, mas para que a gente precisa saber se as pneumáticas que são as boas zonas? Porque ainda tem empresas que usam prensa de prato. Inclusive a própria Havigais, eu acredito que essa altura já não esteja mais usando. Mas eles por muitos anos, e seus grandes, e anos de grandes produtos aí, extremamente premiados e reconhecidos, eram feitos em prensa de prato. Tá? Não era isso, eu estava falando ali dos 2000 até uns, o quê? Primeira década dos 2000. Hoje eu acredito que eles não usem mais, tá? Mas é uma suposição minha. Ou seja, é uma prensa que é mais indicada para vinho branco. Prensas hidráulicas apresentam bom rendimento em líquido. Vai apertar elas contra um fundo, né? E claro que tem aí e vai aplicando força, tem um bom rendimento. Esgotadores dinâmicos nem são mais usados quase, tá? Ao encurtar o tempo de processamento das uvas em relação aos estáticos, deixava a uva paradinha e escorria o líquido. O dinâmico vai empurrando a uva para cima e deixando escorrer o líquido. Só que quando ele faz isso, ele vai carregando o mosto de cima a baixo naquele perfil de uva, gerando borra, gerando oxidação, tá? Ou seja, ele não proporciona melhor qualidade. Então, é FF, V e F, isso aí. Deixa eu ver aqui as questões de vocês. Deixa eu ver aqui. O Alexander perguntou se as vinícolas costumam receber algum tipo de fiscalização. Sim. Como é que funciona?
Basicamente, isso funciona para quase tudo. Alimento que é uma coisa mais pesada, né? Que tu tem que ter o registro e, basicamente, um carimbador do Ministério da Agricultura do lado carimbando a carne. Mas a carne, enfim, um produto que seja, que ofereça um risco maior. Bebidas, não. Bebidas, tu vai fazer o teu registro, vai mandar a tua documentação, vai ser aprovado. Depois de aprovado, duas possibilidades. Assim, a primeira é cair no peão da casa própria do Ministério da Agricultura. E aí eles vão fazer um tanto de amostragem ali de vinícolas, enfim, de regiões diferentes, e eles devem ter critérios lá para definir isso, que vão entrar na fiscalização de rotina, para descobrir se está tudo bem. E é a mais perigosa, né? Para quem faz errado, porque quando você menos espera, opa, alguém aparece lá e você precisa se justificar de algumas coisas. Fora isso, por denúncia. Então, eu ouvi dizer que a vinícola X faz um negócio errado, eu posso denunciar, eles têm obrigação de ir atrás. Eles vão lá, vão verificar, coletar amostras, deixa 2 garrafas na vinícola lacrada, que tem que guardar por não sei quantos anos, leva 2 para lá, é um negócio para evitar, né, que se tenha ali um problema de análise e tudo mais. Então, é mais ou menos assim que funciona. Algumas de rotina e por ação também, né, de denúncia. Mas, eu acho que é isso aí. No, no caso das indicações geográficas, não. As indicações, na verdade, isso era uma coisa que a gente precisa dar uma forma de ir para um outro lado, né? Porque a indicação geográfica, ela é autodeclaratória. O que o INPI faz é dizer, sim, realmente você tem diferenciais lá. Reconheço os teus diferenciais. Vou publicar aqui na revista de propriedade intelectual para ver se alguém vai discordar, e se alguém vai achar que isso não é verdade, ou enfim, alguém pensa diferente. Passou, pronto, ganhou o direito, e aí tu passa a ser autorregulatório, como é em qualquer lugar, tá? Uma denominação de origem. Agora, em destilados, a gente consegue ver isso aí bem claro em como que cada denominação de origem de um destilado determina suas regras, e tem o seu escritório e é quem faz a oficialização, de fato. O Ministério da Agricultura que faz isso. Não, e daí cada um, claro, depois as outras coisas conexas, como questões trabalhistas e questões ambientais também. Pode ter, daí da questão ambiental são os órgãos estaduais que vão fazer aí visitas periódicas para ver. Por isso que existem os fiscais agropecuários, temidos fiscais agropecuários. E eles são fiscais de várias coisas, né? Desde coisas animais até coisas, até bebidas. Isso é um pouco do que traz problemas. Tá, vamos ver se volta. Ainda não estão enxergando? Pronto, é assim que vai sendo. Em relação aos sistemas de vinificação em tinto, leia com atenção as afirmações a seguir e marque para as verdadeiras, F para as falsas, após escolha e assinale a opção que contém a sequência correta de cima para baixo. A termovinificação permite a obtenção de vinhos mais coloridos, verdade, e consequentemente mais tânicos, mentira. Primeiro, independente da técnica, vinho mais colorido não quer dizer vinho mais tânico. Eu comentei isso em algum momento, não me recordo qual. Segundo, a técnica da termovinificação, e aí a Paula tinha feito, deixa eu voltar para a tela de vocês aqui, a Paula tinha pedido isso na semana passada, coaduna aí com essa questão, tá? Sempre temperatura costuma tirar mais cor do que tanino, e álcool mais tanino do que cor, ou seja, quando você tem uma uva que não fermentou,
e aumenta a temperatura, até que você tire a cor, e tire menos taninos. Esse é o princípio básico, e é o porquê a termovinificação normalmente é uma técnica muito boa para uvas que não estão tão maduras. Inclusive um pouquinho podrinhas, né, já que ela tende a dar uma acalmada ali no que tem de enzima oxidativa e de micro-organismo nocivo. Depois tem a maceração final a quente, utilizada permitindo temperaturas mais altas de fermentação, com o objetivo de auxiliar a extração de polifenóis. Sim, né, no final da fermentação, tu permite temperaturas mais altas. Não controla mais e deixa, ela vai chegar ali a 30 e alguma coisinha. Claro, também não tô... Provavelmente algumas vezes tu vai ter que controlar, se vai passar disso, tu precisa garantir que a fermentação vai continuar acontecendo. E basicamente para tirar aí, né, os compostos fenólicos, seja cor, seja tanino. E, só que ela tem uma boa incidência na extração de tanino, já que a gente tem álcool mais alto, temperatura mais alta. A gente consegue fazer uma extração mais forte. Depois, a maceração pré-fermentativa a frio permite a obtenção de vinhos mais aromáticos. Verdade, é uma das grandes consequências da maceração pré-fermentativa a frio. Tá? Basicamente, é porque acaba extraindo alguns precursores que não conseguem na maceração tradicional e acaba fazendo vem uma cor mais viva e mais aromático. E também faz uma extração mais seletiva, acaba não tirando alguns aí que sobrepõem esses aromas, tipo herbáceos. Depois, na maceração carbônica, o vinho gota, e essa estava lá no Kahoot, né? O vinho gota costuma ser menos desejado que o prensa. Verdade. Verdade, o vinho prensa, como o vinho gota. Vamos pensar ali, deixa eu fazer um desenho rápido aqui. Essa cuba está cheia de uvas inteiras. Aí vocês imaginem uma coisa, elas pesam umas sobre as outras, né? Então, aqui no fundinho, já tem algum líquido criado. Esse líquido está macerando o tradicional e está fazendo fermentação alcoólica tradicional. Essa fermentação da maceração carbônica, essa fermentação intracelular, ela só acontece quando vocês têm a baga íntegra e a presença de gás carbônico. Então, essa uva que fermenta aqui, inclusive uma das formas de fazer é a que a gente chama de semicarbônica. Esmagar intencionalmente, deixar criar o gás que vai encher a cuba, e as outras fazem a maceração carbônica, efetivamente. Seja carbônica ou semicarbônica, tu não te interessa por esse vinho que escorre livremente, porque esse vinho que escorre livremente macerou e fez fermentação alcoólica normal, e já está mais extraído e tudo mais. Então, a gente não prefere ele. E, por fim, não há possibilidade de elaborar vinho tinto sem maceração fermentativa. Essa é aquela que, se eu estou vendo a pessoa responder no ato, eu olho assim com uma cara que provavelmente vai dar uma dor de barriga, porque a gente acabou de ver que sim, né, que maceração pré-fermentativa é antes da fermentação, mas às vezes precisa da fermentativa, mas que maceração carbônica e termo não precisam. Ou seja, é possível fazer vinho sem maceração fermentativa, ou seja, essa é F. Então, é FVVVF. É isso? É isso. É isso aí. Deixa eu ouvir as perguntas de vocês. Deixa eu só acompanhar aqui, que agora ele rodou. Pronto. Pensei que a termo também aumentava os taninos. Não, aí é que tá. A termo, ela não aumenta tão drasticamente. Vai, claro, em relação à uva, não, né? A uva só esmagada, é claro que vai ter mais. Mas ela não aumenta tão drasticamente o tanino. A Regina perguntou se todas as espécies do Vale de São Francisco estão apresentando concentrações. Não, disse que elas estão com concentrações bem elevadas de polifenóis. Sim. Com consequência do maltrato, vamos dizer assim, do sol. É uma das reações dela, de fato. Isso até de certa forma tem uns 10 anos que já se fala nisso, ou até mais, que tem uns índices de polifenóis bem altos.
Mas isso, sim, por causa, um pouco de estresse, mas principalmente a gente, para defesa, efetivamente, né, taninos são fitoalexinas, tá? Defesa. Então, à medida que ela acaba tendo ali tanta insolação, ela acaba entendendo, opa, temos que fazer mecanismo de defesa, mais ou menos isso, tá? Não, uma tintureira não costuma fazer vinho para vinho tinto só de prensagem direta, tá? Não, isso não dá muito certo. O vinho assim, sem cor suficiente, sem estabilidade, ele fica um rosadão ou um tinto muito claro. Então essa não é uma alternativa realmente válida. Mas vai até as 22 mesmo, temos mais 26 minutos. Na composição dos vinhos tintos, os compostos fenólicos são fundamentais para a obtenção de um produto de qualidade. Sim, com o objetivo de otimizar a extração desses constituintes presentes na uva, poderão ser executadas as operações descritas em todas as alternativas abaixo, exceto uma, ou seja, só uma é errada. Quanto mais remonta, mais extrai, então essa de fato é verdadeira, né? Seja qual for a forma que usar para fazer a remontagem. Maceração é a própria, né, o próprio ato de fazer a extração no líquido dos compostos das partes sólidas. Debourbage é uma ação de vinhos brancos, né? E mesmo que fosse, vê só, mesmo que eu tivesse escrito aqui clarificação ao invés de debourbage, debourbage não é uma clarificação, não é uma técnica que te ajuda a extrair nada, né? Não tem nada a ver, está acontecendo lá depois da fermentação. Enzimas costumam, né, ajudar ali a quebrar alguma coisa, alguma estrutura celular e trazer aí mais compostos fenólicos, e termovinificação é uma das formas também. Deixa eu ver se vocês... se o alto nível de potássio do Vale de São Francisco pode alterar o nível de açúcar? Não. O alto nível de potássio aumenta, isso aí traz instabilidade para o vinho e pode trazer mais precipitação de potássio, pode, de cristal o principal é que aumenta muito o pH, tá parecido, e até na Serra Gaúcha tem muito potássio no solo, não é tão... Só que quando tu tem calor e muito potássio, tu tem uma dupla bem complicada, porque tu tá com acidez baixa e um pH mais alto, não só pela acidez baixa, mas também pela influência do íon potássio. A Almaden aqui tinha problemas, muitas vezes as pessoas inquietas quando diz, mas de fato, o vinho do Vale de São Francisco tem muitas vezes problemas de estabilidade. E eu diria que um grande comparativo é o vinho aqui de Livramento. O vinho de Livramento, da campanha, lá onde é Livramento, que efetivamente é um lugar mais quente, com muito potássio no solo, pH era alto. Chega o Vale de São Francisco. E aí, tipo, de estabilidade. O Almaden fez por muitos anos foi mandar vinho da Serra Gaúcha para a campanha para cortar. Muitas vezes. Inclusive, a venda da Almaden para... A venda da Forestier, que era a vinícola, que era do grupo da Almaden, que era da Sigra, para a Tecnovin, foi paga uma parte com vinhos da Serra Gaúcha descendo para a campanha para melhorar de uma forma econômica e natural, digamos assim, a acidez baixa e o pH alto. O Heitor está perguntando, que viu no artigo de termovinificação que termovinificação possibilita vinhos com mais cor e mais extrato. Extrato seco, tudo que não é volátil. Tu vai secar ali uma quantidade de vinho, vai pesar isso antes, vai pesar isso depois. Aí tu vai... Taninos, antocianinas, ácidos orgânicos, ácidos também, enfim, que vêm da própria minerais.
tudo mais. É só isso. É tudo que não é volátil. Vinho com dificuldade de utilização pede o quê? Pouco tempo de vida. Ele pede o quê? Para ser consumido rápido, porque a cor acaba caindo drasticamente. Isso não é um problema para branco, tá? Isso é um problema para tinto. A cor acaba caindo muito drasticamente. Acaba não sendo vinhos para longo envelhecimento. Nossa, eu tô com uma garrafa do Almaden aqui de 20 anos, eu acho, eu nem sei. Só que essa é da Enoteca, mas eu tenho outra. Se eu tivesse ela aqui, essa é que estava mais direitinha ao rótulo, senão eu até abria para mostrar. Os vinhos da Almaden eram terríveis. Em 3 anos eles estavam assim, terríveis. Questão visual. Em 3 anos eles iam pro buraco. Em regiões quentes, no geral, sim. As regiões quentes costumam ter um problema grande de estabilidade de cor. Nos brancos, provavelmente o pessoal não faz malolática aí no vale. Nos tintos, provavelmente sim, porque se vão envelhecer e tudo mais, ele é mais complicado, tá? E também o fato de ter mais ácido málico no vinho tinto, apesar de aumentar a acidez, nem sempre aumenta de um jeito bom, né? Às vezes aumenta de um jeito meio agressivo. A decisão por malolática no tinto acaba sendo quase sempre absoluta por causa disso. Vamos lá. Quais as vantagens do emprego de barricas de carvalho para a maturação de vinhos tintos? Já está bem logo a primeira aqui certa, mas tudo bem. Permite uma oxigenação lenta e gradual do vinho, da microoxigenação, que daí fez um aparelhinho para fazer parecido, né, sem usar carvalho. Complexar, sim. Depois permite uma rápida oxigenação do vinho, não. Uma rápida oxigenação a gente abria e ficava bombando ele ali numa mastela, a gente tinha uma rápida oxigenação, e aí teria problema com oxidação, perda de cor, enquanto na barrica acaba ganhando cor, e por aí vai. Melhoraria o aroma, agrega sabor que pode, o resto estaria certo. Aumenta o gosto de madeira nos vinhos? Sim. Aumenta os teores alcoólicos? Não mexe em nada ou talvez diminui, tá? Parecido com o que acontece no engaço, eventualmente a madeira pode facilitar, não por absorção, mas por perda para o ar, tá? Mas se tudo der certo, não vai acontecer assim. Não é uísque que isso acontece, não é conhaque que isso acontece. Se tudo der certo, as barricas vão estar no lugar certo e o teor alcoólico vai ser muito parecido. Talvez tenha uma baixa pequena, que se fosse ver estatisticamente não faria diferença. Não altera teor alcoólico. Aumenta o gosto de madeira, sim. Diminui a complexidade de aromas? É claro que não. Se a madeira tem aroma, isso tá bom. Claro que não diminui. Torna um vinho mais claro pela retirada de matéria corante. Isso aí quase parece verdade. Por exemplo, o engaço acaba tirando cor do mosto quando fermenta junto, que acaba absorvendo, mas a madeira não faz isso. E mais do que isso, ela, com a microoxigenação, faz com que a cor fique estável, junto com o tanino, e fique estável, ou seja, não tira a matéria corante. E também não, evidente, diminui a. Maceração carbônica, olha, eu não entendo o que ele quis dizer com essa parte do começo do tanque, porque basicamente o que te interessa é onde tem uvas inteiras e uvas marcadas. Ou continua com uvas inteiras e onde tem mosto efetivamente formado, fermentando. Eu não, particularmente, não entendo o que ele quer dizer. Por oxigenação, talvez, né, que está cheio de gás carbônico, então não é um problema até a parte mais de cima, não vai estar num ambiente diferente daquele que está o resto. Eu, francamente, não sei quais são o fundo, fermentado por leveduras, a parte central por uvas inteiras e não sei, sinceramente. Aliás, gente, para aproveitar,
Apareceu uma palavra misteriosa nos trabalhos de vinho laranja. Eu vou repetir ela, assim, a letrinha. Gente, não me põe uma coisa que vocês não sabem. Ou que, claro, que tem coisas que vocês vão ter que, mas digo, pelo amor de Deus, sabe, não ponham, não existe, não existe, eu não sei o que é esse negócio, eu no máximo entenderia, eu teria entendido que era isso aqui, teria entendido que era churrasco, mas não existe, tá? Apareceu umas tantas vezes, tá? Não sei o que é. Depois do bebê, que não sei o que, eu disse, hã? Não sei, não sei, tá? De onde é que tiraram isso? Sei lá eu, sei lá eu. Tinha uma lenda antiga lá da escola agrotécnica ainda, de Bento, que uma vez eles... Eu pensei... Tinha uns trabalhos de desenho técnico que eram infernais, chatíssimos. E as pessoas faziam o quê? Ao invés de elas fazerem o desenho, elas botavam na janela e copiavam, né? E aí tinha uma descrição, tinha que fazer a descrição técnica, e alguém botou uma vez, tinha curso de agropecuária e tinha curso de enologia, entre outros, né? Aí alguém pegou o negócio, alguém pegou a cópia de alguém da agricultura, eu acho que era zootecnia ou nem lembro como é que era a divisão na época, enfim, pegou alguém que tinha feito sobre produção animal, e aí dizia que no aprisco a janela não sei o quê. Aí a pessoa pegou e escreveu isso no seu trabalho de uma cantina. Aprisco é o lugar que se cria cabras. Foi mais ou menos isso, né? O bebê, que sei lá eu que desgraça de palavra é essa, tá? Não sei. Eu tinha muita dificuldade em desenho técnico. Uma vez eu fiquei fazendo a prova no dobro do tempo. Saiu minha turma, eu continuei, entrou outra turma, saiu e eu continuei. Eu achava horrível o desenho técnico, eu não conseguia enxergar. Hoje eu até conseguiria, mas eu realmente não conseguia. Mas vamos lá, desculpem. Piadinha da sexta para descontrair. Vamos continuar, então. Já está quase, a gente está faltando 15 minutos e está faltando, acho que, 3 questões. Analise as seguintes afirmativas. Mas vê uma coisa, só um comentário. Por que eu faço questão, e na minha vida inteira, eu não dei a resposta, vou voltar ali. Na minha vida inteira eu faço isso, tá? As avaliações têm resposta. As avaliações têm momento de correção, porque é o momento que a gente consegue pensar e ver o que é, né, e continuar estudando efetivamente. Eu acho que eu tinha falado, obrigado, Verusca. Sim, porque tá marcado. Sim, eu tinha falado. Aroma agrega sabor e aroma que podem complexar o vinho. Agora essa aqui, é isso? É isso. Então vamos para a próxima. Obrigado. Vamos lá. As seguintes afirmativas em relação... Analise, perdão, as seguintes afirmativas em relação ao sistema de vinificação e maceração carbônica, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas, após assinar a alternativa que apresenta a sequência correta. Antes de continuar, mas por que diabos vocês têm que saber de maceração carbônica? Porque o dia que vocês servirem um Beaujolais Nouveau, vocês têm um vinho de maceração carbônica. E o dia que vocês servirem tão somente um Beaujolais, vocês têm um vinho que não é de maceração carbônica. Ou que até pode ser, mas que não é obrigatoriamente de... E eles são vinhos muito distintos. E vocês não saberem disso é não conseguir dar uma resposta decente para um cliente, tá? É por isso. Para vocês pegarem o vinho da Miolo ou da Salton, que é de maceração carbônica, que chama no voo, coisa e tal, e saber o que é. Oi? Professor, essa questão da maceração carbônica, essas partes aí que vai precisar de um pouco mais de compreensão, acho que quando chegar a parte da degustação, o senhor vai recomendar alguns vinhos e a gente vai tirar essas dúvidas, né? Porque até o momento fica só na teoria, fica mais difícil. Isso, olha, uma coisa que eu costumo fazer, sempre eu não ponho separado a análise sensorial do resto, ela é sempre o fim da aula. Que além de ficar menos conteúdo,
a gente consegue, primeiro, cresce no tempo, porque tu não começa, o primeiro vinho que você experimenta numa aula não é o vinho que você chegou e, nossa, consegui, entendi ele, é perfeito. Vai melhorando com o tempo, é uma coisa que precisa de tempo. E por quê? Esse branco aqui, que tá velho, tá vendo que tá oxidado, tá vendo, por aí vai. Né? Tá vendo que esse aqui, esse Almaden, ó, extremamente barato e é interessante, pô, porque usa uma técnica adequada. Exatamente isso. Eu não tomei ainda o Gamay Wild, e parece que já acabou, inclusive. Vou ler boazinha de marketing, né? Vamos lá. Então, vou continuar aqui. As alternativas sobre maceração carbônica. Não preconiza esmagamento de uvas, verdade. Ou a gente teria uma maceração tradicional. Utiliza-se gás carbônico adicionado ou gerado por fermentação alcoólica de pequena parte das uvas, verdade. Durante todo o período de maceração, inicia a fermentação alcoólica e malolática de todas as uvas. Eu adoro essas coisas em todas, né? Aquele absoluto, não, de jeito nenhum. Olha só, grande parte, vou voltar para o desenho, grande parte das uvas vai estar inteira e não vai estar fazendo fermentação alcoólica, vai estar fazendo fermentação intracelular, enzimática, nada a ver. Malolática pode ser feita, eu não quis entrar nesses detalhes, também não vem muito ao caso. Tem alguns relatos não, tem trabalhos bem concisos que pode acontecer fermentação malolática intracelular, no mesmo estilo da fermentação alcoólica por outra enzima. Mas não é o caso aqui, né? O caso é que está dizendo que inicia a fermentação alcoólica de todas, não, de jeito nenhum. Então aqui a gente tem VVF, é isso mesmo. Não sei se alguém falou alguma coisa. Não? Então vamos para a próxima. Em relação aos benefícios da realização da fermentação malolática em vinhos tintos, analise as afirmativas, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. Depois assinale a que apresentar a sequência correta. Sobre os aquela de cima. Aumenta a acidez do vinho? Não. Aumenta o pH, não aumenta a acidez. E uma vez eu errei no slide lá, mas o professor tá dizendo, isso é verdade. Às vezes eu tenho pH inverso da acidez, né? Então não aumenta a acidez, diminui. Aumenta a estabilidade microbiana? Sim. Reduz a complexidade e maciez gustativa? De jeito nenhum, porque não tira muito, falso, não tira muito, no caso do tinto, não sobrepõe os aromas mais leves que tem, então só agrega, tá? E aumenta a maciez, diminui a acidez, faz o vinho mais harmônico. FVF é isso, um gato miando. Eu tinha posto V aqui, eu disse, não aumenta a acidez, eu botei V, bem burro. Não, tá correto aqui, F, V e F. Sim, essa era por eliminação, já podia pensar na outra, no esforço que fez para outra e responder, porque ia tudo na sequência. Acho que essa é a... Não, tem mais duas. Deixa eu tentar não ver aqui. Para vinificação em tinto, olha só, podem ser utilizadas variedades brancas, tintas e rosés. Não é obrigatoriamente, tá? Brancas, tintas e rosés. Tanto que tem lá a cofermentação, possibilidade de corte, não tem problema nenhum. Eu errei essa, que burro. Eu não sei que merda que eu fiz aqui, vamos descobrir. É procedimento específico de vinificações em tinto. Prensagem não, esgotamento não, delestagem é de branco, clarificação é dos dois. E filtra... eu não botei... tá, já sei. Eu tinha esquecido da chave de correção, por isso que deu errado. Tá? Branco com maceração fermentativa e ficar afundando efetivamente uma técnica de vinificação em tinto. É a sexta, gente, sexta. Mas por isso que eu respondo ela antes, que é para descobrir, assim, se tem algum errinho, tá? Portanto, delestagem é a resposta correta.
Não, mas tanto que a de vocês já deu, né? Eu tive que alterar, alterei a chave ou a resposta? Ah, sim, 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 porque aqui tinha uma outra, o que que estava escrito aqui? Era outra coisa. Termovinificação, aí eu disse, não, termovinificação não, aí eu tive que trocar. Por isso que ele não, por isso que ele aparece como se eu não tivesse respondido. Pronto, era isso aí. Mas é isso. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Ah, peraí, aqui tinha uma, desculpa, eu não vi. Explica como é que é possível unificar branco e produzir tinto se tu misturar. Ou fermentação ou corte, depois não tem nada que te impeça de pôr vinho branco em cima do tinto. Tem uma coisa que te impede, os limites, os parâmetros legais dele ali, tá? Se tu pôr muito branco, tu baixa extrato seco e tudo mais, mas nas quantidades que se usa, não tem problema. Não é uma prática errada. A Márcia perguntou aqui sobre o envelhecimento dos vinhos. Quando é necessário o processo de rotação das garrafas? Apenas no vinho... não, eu achei que eu tinha te respondido, mas talvez não. Então é melhor eu dizer nunca. No espumante para botar a borra para baixo, tá? Fora isso, nunca. Até porque que a vinho só de uva rosada pode fazer tinto? Não. Não tem cor para isso. Isso, vira rosé e tinto. Acho que era é isso aí mesmo. Não, sobre vinho, não. Depende da proporção, depende do que tu faz. Se tu botar mais vinho branco em cima do tinto, se tu botar a proporção pequena de vinho branco em cima do tinto, ele continua sendo um tinto. Se tu pegar um pouquinho de tinto e misturar no branco, o carvalho mais usado cria menos pontos de etanol? Sim. Menos poros, menos oxigenação. Tende a criar menos, sim. Mas costuma não ser um grande problema. Tem um suficiente para fazer o suficiente, uma ligação mais estável aí de cor e tanino. Gostaria que explicasse a vinificação uva inteira. O que era exatamente essa questão? Não peguei a... Professor, a minha Uva só desengasada. Professor, minha pergunta é porque quando, por exemplo, nas técnicas alternativas de vinificação de tintos, aí você colocou lá, uva inteira. Ah, tá. E aí, e aí eu quero saber, por exemplo, como é isso, Sim, porque eu tu não pode. consegui entender direito. Tu pode fazer como se fosse fazer uma maceração carbônica, mas aproveitando que elas vão criando líquido e é exatamente isso. A Miolo fez muito isso no Rio Grande do Sul, É acredito que tipo ainda faça muito. aquele vinho de pote que você colocou o vídeo? Tipo aquele vinho de Vinho... pote que você colocou o vídeo, que elas são colocadas, os vinhos de Não, Itália. não, é diferente. Não, é que o vinho, mesa de ripanço, iam esmagando e derrubando com alguns engasgos. Mas, na verdade, vai mandar as uvas inteiras para o recipiente e vai fazer que as coisas... Aproveitar, digamos que a lentidão das coisas para ir fazendo ali, à medida que vai criando mosto e que tu vai fazendo pigeagem, ela vai criando líquido e daqui a pouco tu tem um sistema sólido líquido, mais ou menos isso. Seja inteira com engaço, seja só uva desengaçada. Mas dá um certo trabalho. Bastante fazer aí com algum diferencial. Qual que é a diferença dos efeitos da pigeagem e da delestagem? Qualquer deles costuma ser um pouco mais seletivo na maceração, né? Já que não bombeia, não é muito violento. Delestagem costuma ser mais seletivo ainda. Desculpa, a pigeagem costuma ser mais seletiva ainda, porque tu só afunda o chapéu. A delestagem tu acaba fazendo uma movimentação mais brusca e tendo que bombear. Normalmente tem um pouquinho mais de vigor, mas é menos vigorosa do que uma remontagem normal ali, em fechado, bombeando direto o vinho
do fundo do tanque para cima. Então, a oxigenação desse mosto é menor, é isso? E aí só melhora realmente o contato com... Sim. Tá. Mas entre, por exemplo, escolher entre PGA e DLSS é uma questão de estilo ou entre elas duas eu consigo ter resultados diferentes no vinho? É uma questão de tu adaptar qual foi melhor o teu objetivo. Inclusive, porque tu não precisa fazer só uma ou só outra, né? Tu pode fazer as duas, inclusive. Pode começar com pigeagem, depois fazer delestagem quando tiver mais líquido. É muito relativo à experiência de cada um à medida que vai vendo que tal procedimento te dá objetivos melhores. É efetivamente isso. Os ovos de barro fazem trocas com vinho que vão além de oxigenação? Em princípio, não, tá? Em princípio, não. E mesmo a oxigenação, há controvérsias porque ele precisa ter algum revestimento, que normalmente é parafina, óleo de oliva e tudo mais. Mas, em princípio, não. E aí acaba trazendo aí oxigenação mais baixa, tu acaba trazendo um efeito semelhante ao que tu tem na barrica, né, de polimerização. E às vezes um pouco de oxidação, assim, eles têm um cheiro meio de bagaço. Acho que é mais ou menos isso. Acho que foi eu respondi. Não, eles não trocam, em princípio não trocam gosto. E tendem a manter mais temperatura, né? Acho que é isso. De nada, Márcia. 5. Explica novamente a escolha dos clarificantes por serem positivos ou negativos. Primeira coisa que tem que pensar, qual é a força de clarificação que tu quer. Tu precisa de muita clarificação. E outra coisa, se tu tem oxidação, tu vai usar clarificantes específicos que limpem mais a oxidação. PVPP é um caso. A própria bentonite costuma ser mais violentinha, assim, para clarificar no seu efeito de ação. E aí também depende do teu meio, né? Por exemplo, no meio que tu tem tanino, tu consegue entrar com proteína que tem cargas opostas. Agora, o contrário tu pode fazer também. Tu pode usar tanino para clarificar vinho branco. Exatamente porque lá tu tem proteínas e o tanino faz um junte e precipite. Professor, eu não entendi justamente isso de carga positiva e de negativa. Acho que é isso que está me atrapalhando de entender. Vamos usar esse aqui para esse tipo de vinho, porque eu não entendi isso de carga positiva e carga negativa. De átomos. Desculpa, mas eu não entendi, professor. Peraí. Deixa eu só... Onde é que tá? Alguém está pedindo para entrar, já libera, só um pouquinho. Deixa eu pegar o do tinto que seja aqui. Alguém pediu para entrar, mas já saiu. Tá abrindo aqui, só um pouquinho. Sem nada. Não, pera. Tá, peraí, eu vou compartilhar a tela inteira que aí dá certo.
Aqui, ó. Nossa, tá. Ai, eu acho que eu fiz bobagem. Sim, eu tenho certeza que eu fiz bobagem, mas tudo bem, vamos andar. Eu localizei e esqueci de apertar no negocinho. Nossa, mas ele parou. Pronto. Não, foi certinho. Olha só, a gente tem... Tudo que tem origem proteica tem carga positiva. Quando tu tem vinho branco, olha moscatel, por exemplo. Moscatel é entupida de proteína. Por isso que o moscatel tem aquela espuma boa, permanente, e que, por o jeito mais porco que fizer, tem um moscatel com uma aparência boa. Mas, se tu tiver só proteína no teu vinho branco, tu pode usar tanino, inclusive, para fazer a clarificação. No caso dos tintos, tu pode usar só uma proteína para fazer a clarificação e reagir com os taninos e precipitar. E tu pode fazer a tua soma de um clarificante e outro, função não só de cargas, mas do que cada um vai tirar do vinho. Tu pode estar querendo arredondar um aroma ruim, uma cor oxidada, e aí tu vai escolher um mais o outro, eles vão se precipitar entre eles e vão arrastando e vão absorvendo umas coisas que tu não quer. Basicamente é essa a lógica. E isso aqui normalmente é feito seguindo a recomendação da dosagem do fabricante e fazendo teste. De fato é isso. Deixa eu interromper para ver as pessoas pedindo para entrar. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu não vi essa da clarificação, passou reto. Exemplo de vinho tinto com uva branca, os vinhos do sul da França. Aqueles que vocês falaram de fermentação. Vocês mesmo viram vários exemplos. Sim, tu pode adicionar uva branca na uva tinta e fazer uma cofermentação, mesmo adicionar um vinho depois de isso, ou corte com branca. Perfeito, João. É isso. Isso, é um vinho de corte. Exato. Só uva branca tu não tira coisa de onde não tem, né? Só uva branca vocês não fazem, não tem como fazer vinho tinto de uva branca. Sim, entender que eles vão clarificar e vão tirar a sujeira é mais fácil que entender as cargas, sem dúvidas. Sim, carvão ativado tira tudo, inclusive. Carga. Carga eletrônica. É isso? Positiva, vão se ligar, descarga. Isso, exatamente. Clarificantes minerais são negativos, logo é isso aí. É isso aí, Maria. Sim, pode, isso não vai fazer a menor diferença. O que acontece? Como sempre aparece alguma pergunta, é uma coisa que eu não botava, né? E ao longo dos anos eu aprendi assim que era melhor botar, porque um dia alguém vai perguntar. Era mais ou menos por isso que aparece aí. Tem que voltar aqui e a gente conclui, porque já passou do nosso horário, e eu estou com frio e com fome, uma janela. Para a gente concluir aqui, procedimento específico de vinificação em tinto. Vamos de novo, já que deu aquela bobagem que não tinha nenhuma marcada. Prensagem não é específico de tinto. Acontece em branco, acontece em rosé, acontece em tinto. Lembram que normalmente em branco acontece antes da fermentação. Esgotamento também, vai deixar a uva escorrendo, isso não é exclusividade de branco ou de tinto. Delestagem, não faz em branco, só faz em tinto. Clarificação, faz em ambos. Talvez no caso do branco, uma etapa antes da fermentação e outra depois, mas faz em ambos. Filtrar também pode ou não, mas ambos. É isso aí.
Deixa eu ver. E para a gente terminar, um produtor elabora um determinado vinho de corte de 75% Cabernet Sauvignon e 25% Chardonnay. Este vinho é classificado, portanto, esses percentuais foram meio altos, tá? Eu deveria ter posto 10, 5% de Chardonnay, não precisava tão alto assim, é capaz até de não conseguir se enquadrar legalmente, mas para os efeitos de vocês isso não vai fazer diferença, tá? Se a gente fosse levar analiticamente, talvez teria baixado muito o extrato e tudo mais, mas em todo caso, é possível fazer um corte de vinho branco com tinto, e ele continuar sendo tinto. A Itália faz isso, a França faz isso. Esse vinho vai ser classificado como? Do ponto de vista da matéria-prima, é um vinho com 2 uvas finas. Ele vai ser um vinho fino. Vinho especial, em princípio, não existe, vou averiguar. De mesa, a mesma coisa. De viníferas, parece que caiu. Porque ele ganha a classificação de fino e não de... Por fim, são métodos de maceração de vinhos. O que tem de errado aqui? Pigeages é um método de remontagem, de maceração, remontagem, né, é a própria. Debourbagem não, é clarificação, delestagem é. Maceração carbônica, sim, pigeagem, sim, debourbagem não, remontagem é. Delestagem, sim, termo, sim, maceração a frio, sim. Pode ser de branco também, mas não tem problema, não está dizendo que é exclusivo, é um método de maceração. Pigeagem. Nenhuma, não, e todas também não. É esta terceira aqui. E é isto que tínhamos. Isso, porque são 2 uvas finas, exatamente. Se fosse Cabernet Sauvignon, Niágara Branco, daria a mesma resposta. Seria um vinho comum, vinho de mesa, simples não, um vinho fino. Diga. A minha dúvida é em relação à termovinificação, porque eu estava pesquisando sobre, e aí eu vi que tinha termomaceração em vez de termovinificação. Como se a termovinificação fosse das bagas, né? Você bota lá e esquenta as bagas ou cacho, e a termomaceração fosse do mosto já com as cascas, né? Essa coisa. E aí, existe essa diferença mesmo ou foi um preciosismo de quem fez isso? Eu vou te passar o vídeo. Não, tu não consegue. Não, me manda, mas olha, no princípio tu não consegue, tu nem consegue fazer o vinho, tu não conseguiria passar por um trocador de calor uma uva inteira, né? Ela precisa estar mais ou menos líquida para tu conseguir bombear. Em princípio, mas em princípio não, tá? Termovinificação é o termo que se usa e a forma que é feito. E sim, de mesa tem a ver com teor alcoólico, 8 a 14. 8,6 a 14. Abaixo de 8,6 leve, 7 a 8,6 leve. É isso aí. Por isso que ele pode ser fino e apenas de mesa quando não tiver uvas viníferas. Mais alguma? Eu estou sem vinho, inclusive. Eu acabei com o meu aqui, ó, a prova. E não chegou os que eu comprei. E tá meio... Eu não tô querendo abrir os vinhos da adega, que os vinhos da adega não deveriam ser abertos agora. Mais alguma, gente? Tá, vou dar uma olhadinha depois e vejo. Alguma outra questão? Tá, daí eu preciso... exatamente, né? Não tem... depois que a gente encerrar, qualquer uma. Em Santa Catarina diz que é depois que o Paulo Lopes passa, que é um ônibus que chama Paulo Lopes, que vai para a cidade de Paulo Lopes, que parece que ele passava, tipo, no meio da manhã, daí já podia beber. Não, mas eu não tomei nada hoje. Eu acho que eu não vou abrir vinho, efetivamente. Foi meus vinhos para abrir, assim, quaisquer. Então tá. Obrigado, gente. Até
Até e sei quando... Professor. Até a próxima. Professor, era justamente essa pergunta que eu ia fazer. A próxima disciplina é com o senhor? E se for, quando é que ela vai começar? Para as próximas e não para a próxima. E então certamente não é comigo, mas eu não entendi bem por quê. Até perguntei para eles essa semana, não me responderam, então eu também não sei responder. E eles devem estar, talvez também estejam demorando para liberar quem é para postar, como aconteceu nessa última disciplina. Às vezes isso acontece. Que eu recebi no dia, porque amanhã vocês começam, em princípio, né? E acho que não tem nada postado ainda. Provavelmente eles seguraram aí, não sei. Às vezes é meio complicado. Tá certo, obrigada. E também quando eu receber a planilha dessa disciplina, eu consigo passar as notas, tá? Não sei quando vem. E as notas da anterior ainda estou segurando porque eu não sei, tem gente que eu não sei quem é. Tem nomes que não fecham e eu estou esperando me responderem isso. Então, por isso que tá... Quando eu botei lá que encerrou, eu tinha fechado já as notas. De preferência com a coordenação, o contato, porque eu não sei se eu vou conseguir resolver muito para vocês. A próxima minha vai ser... Ah, tá, achei que era alguma coisa, claro, sempre que precisarem de uma outra coisa, né, que não sejam questões burocráticas, vou conseguir responder, sim. Eu sei que eu venho com destilados e higiene e manipulação na sequência. Um calendário bem pior, tá? Eu não gostei, assim. Vocês vão perceber que os tempos começam a ser muito curtos e é para conseguir cumprir. Dei uma notícia ruim. Uhum. Tem dia que é domingo, tem dia que é sábado. Só que daí eu vou ver de começar a despachar mais aulas por dia, porque aí vocês conseguem fazer o horário de vocês, minimamente. Senão fica muito difícil. Vou ver se eu programo umas 3 por vez ali. Mas é isso. Caso mude alguma coisa, eu aviso, porque eu também mandei um e-mail perguntando ali, mandei o que é a distribuição de aulas que eu fiz, até para ver, assim, que talvez umas tinham que ir um pouquinho para mais, outras antecipar, mas eu não tive essa resposta. E, enfim, estou trabalhando em cima do que tem. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Até a próxima e se cuidem, não aprontem que a coisa está piorando, né? A gente conseguiu, né? Quase melhorar e quase piorar. E quase piorar não, e piorar efetivamente. Até mais.